Hoje eu quero falar com você sobre a diferença de era de mudanças e mudança de era. Por que eu quero falar com vocês hoje sobre isso, pessoal? Porque não é um simples jogo de palavras. Galera, era de mudanças é algo que sempre existiu e sempre vai existir. Mudança de era é mais pontual. Vou dar um exemplo para você. Era de mudanças é uma coisa contínua, é uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo, galera. Essa é a verdade. Era de mudanças porque a única coisa que não muda é a mudança. Então, as coisas sempre vão mudar. E como é que eu faço para acompanhar? Tá lá em Romanos. Eu deixei até na minha bio lá do Instagram, eu deixei lá Romanos 12:2. Que você se renova a partir da renovação da sua mente. E quando você renova a sua mente, você prova o quão boa e verdadeira são as bênçãos de Deus para a gente. Bom, então isso é muito importante, que você aprenda a diferença entre era de mudança e mudança de era, porque como as coisas sempre mudam, você pode se confundir. É uma sutileza que você precisa prestar atenção. Porque mudança de era é pontual e aconteceu não tantas vezes assim, aconteceu em um número muito menor de vezes, quer ver? Nós tivemos, por exemplo, a Revolução Industrial, onde houveram uma série de avanços, né? Na medicina, a criação do rádio, depois a criação de TV, e dentre essas mudanças, a criação do automóvel. Poucas coisas pontualmente promoveram mais transformação do que o automóvel, por exemplo. Então, o automóvel é um exemplo de mudança de era. Por quê? Porque o automóvel, ele promoveu uma alteração tão profunda que ela se transformou numa alteração comportamental. O automóvel, ele mudou como as cidades iam ser planejadas. O automóvel, ele mudou como as ruas, a largura das ruas, né? As curvas, as distâncias. O automóvel mudou o planeta. Ele mudou o planeta e ele mudou o comportamento das pessoas. Mudou as formas de trabalho, mudou as relações entre vizinhos, ele mudou, porque o automóvel, ele substituiu principalmente a força animal, né? Entre elas o cavalo. Então, essa mudança de era, e essa era de mudança, ela precisa ser acompanhada do seu entendimento, porque não é a mesma coisa. Quando você está acostumado, porque a única coisa que não muda é a mudança, mas tem mudanças que você precisa se aprofundar. Tem mudanças que você precisa acompanhar mais profundamente. Porque senão você vai transitar por essas coisas, mas não vai transicionar. Ou seja, você vai passar pelas coisas, as coisas vão passar por vocês, mas você não vai aprender tão profundamente quanto precisa para que haja uma renovação na sua mente. Esse é o ponto que eu quero chegar. Então o que aconteceu? As coisas foram avançando, não é? As tecnologias foram avançando ali no momento em que o automóvel estava sendo criado. Surgiu a Henry Ford, que deixou o automóvel, não só como é normalmente difundido, o automóvel com Henry Ford e com os processos de produção, né, em escala, né, produção de massa, o automóvel ficou mais barato, né, o preço, né, ficou melhor, ficou mais fácil de comprar. Mas a questão não é só essa. A questão é que com o Henry Ford e com todas as outras tecnologias envolvidas acontecentes, ou seja, acontecendo ao mesmo tempo, o automóvel ele ficou simples e fácil de qualquer pessoa mais simples usar. Não só pelo preço, mas pela usabilidade. Guarda aí. Presta atenção. Onde é que a mudança de era entra? É quando o automóvel ele passa a ser usável pelas pessoas mais simples, pelas camadas mais baixas da população, não só em relação à renda, mas em relação ao uso, à simplificação das coisas. Quem simplifica as coisas, avança. Presta atenção. Então,
Essa mudança de simplificação, né, esse excesso de simplificação do automóvel, ele levou a mudanças profundas no comportamento. Não só pela viabilidade, não só pelo status, que também houve, né, o status do automóvel. Vai guardando as coisas que eu vou fazer um paralelo já já com você. Não só pelo status que o automóvel começou a proporcionar para as pessoas, mas pelas noções comportamentais que ele trouxe. Quer ver uma, por exemplo? A noção de liberdade do ser humano foi alterada com o automóvel. Olha só. O que o ser humano pensava sobre liberdade antes do automóvel era uma coisa, e depois do automóvel, as noções de marketing em relação ao automóvel, principalmente, alterou a percepção de liberdade, de encurtamento de distâncias, por exemplo, entre as pessoas. Mudou essa relação, mudou muito. Então, é isso que você precisa se ligar. Você quer ver outra mudança para fazer uma comparação que está acontecendo com a gente, de poucos anos para cá? O smartphone. Então, por exemplo, você tem uma série de tecnologias convergentes. Então, a mudança de era, a era de mudança, a era da informação, ela veio, né, com a internet, ela veio melhorando, a tecnologia veio melhorando, veio lá no 3G, já estamos em 5G, não é assim? Então, as coisas vêm realmente avançando assustadoramente. Mas tem uma coisa que faz uma grande diferença hoje, como foi feito no passado, que é uma coisa chamada smartphone. Então, com o avanço da tecnologia e com novos jogadores, com novos players entrando no mercado, você tem a facilidade, você tem a redução de preço, você tem a usabilidade, da mesma forma que aconteceu com o automóvel, você vê agora acontecendo com o smartphone. Ou seja, a tecnologia ela vai avançando, a sociedade vai se adaptando, vai aprendendo, por assim dizer, com o avanço das outras tecnologias adjacentes, né, complementares, enquanto que a sociedade vai se adaptando, assim como se adaptou ao automóvel, foi se adaptando ao smartphone. O smartphone foi ficando cada vez mais simples, mais fácil de usar e mais acessível a camadas da população que ainda não tinham contato com esse tipo de tecnologia. Está amarrando as coisas aí? Vai amarrando. Dessa forma, o que aconteceu? Olha só. Esse paralelo do carro com o smartphone. Meu bisavô tinha uma fazenda. Meu avô tinha um sítio. Meu pai tinha uma horta. Eu tenho um abridor de latas. E meu filho tem um aplicativo do iFood. Esse é um exemplo rápido de como as coisas foram transitando, como a tecnologia vai avançando, vai transitando, e você, se não transacionar, se não aprender com isso, você não consegue fazer parte da economia, não consegue se aproveitar dessa economia. Portanto, não adianta você apenas entender e aceitar, você precisa entender, estudar e se aprofundar para poder fazer uso desse avanço, dessa tecnologia para você. Essa é a ideia. E como nós podemos, então, nos aproveitar? Da mesmíssima forma que o automóvel foi aproveitado pelas empresas, não é? Nas representações comerciais, por exemplo, o automóvel fez grande diferença nas vendas, que hoje é feito pelo smartphone. Então, o que você precisa entender disso? Essa parte você precisa guardar, presta muita atenção. O smartphone, ele está para o tráfego digital, para as pessoas virtuais, né, no universo digital, assim como o automóvel estava para o tráfego físico. Assim como o automóvel mudou a face das cidades, o smartphone muda o comportamento das pessoas, fazendo com que esse comportamento das pessoas sejam digitais, sejam físicos e digitais. Então vamos lá, ó, há 4 formas rápidas de você entender de que maneira você colocando esse smartphone na sua vida, aí na sua loja, na sua operação, na sua empresa, de que forma você pode se beneficiar da mesma forma que ocorreu com o automóvel no século passado, você consegue fazer com o smartphone agora, beleza? Então, por exemplo, nós não tínhamos os banners, nós não tínhamos os outdoors nas estradas. Para que serviam aqueles outdoors? Para quem passasse de carro, não é assim? Da mesma forma, você constrói aqueles mesmos outdoors e precisa fazer isso rapidamente com aplicativos
através do seu smartphone, para aproveitar o tráfego das pessoas nas estradas digitais, da mesmíssima maneira. Então, quando você percebe que, na realidade, tudo que se fazia fisicamente se faz também digitalmente, você percebe que fica muito fácil de você estabelecer esse paralelo. Então, por exemplo, da mesma forma que passam pessoas na porta da sua empresa, na porta da sua loja, passam pessoas nas suas mídias sociais. Da mesma forma. Então, você precisa entender desde hashtags até marcar pessoas, fazer network com pessoas da mesma forma que você faz com seus vizinhos físicos, você faz network com empresas, conhecendo essas pessoas no universo virtual, no universo digital. Eu posso dizer para você que hoje tenho centenas de amigos virtuais. Sim, virtuais. E a gente conversa, já fez live juntos, converso com essas pessoas por WhatsApp, às vezes mais profundamente, ou até através dos directs, né, do Facebook e Instagram, sendo que há anos eu converso com essas pessoas, mas nunca as vi pessoalmente. Não é curioso isso? Então isso já está acontecendo. Você precisa dinamizar e facilitar, fazer com que isso ocorra mais vezes. Eu não vou mentir para você, eu tive muita dificuldade com isso. Por exemplo, reuniões de videoconferência, né, as videochamadas, né, ou calls, né, eu tive muita dificuldade com isso. E isso me prejudicou em determinados momentos. Por quê? Porque eu não tinha a mesma performance num aplicativo, né, num Zoom, né, no Teams, né, nesses aplicativos de videoconferência. Eu não tinha a mesma energia, eu não conseguia ter a mesma performance que eu consigo ter ao vivo, conversando com as pessoas numa sala de reunião, numa sala de aula. Eu não conseguia imprimir a mesma personalidade, eu não conseguia passar a mesma motivação. Eu mesmo, muitas vezes, não me sentia muito motivado. Enfim, foi uma barreira que eu tive que enfrentar. Fui enfrentando, fui fazendo, fui melhorando, e acredito que, se eu não tiver igual ainda ao presencial, pelo menos não estou como eu comecei, pelo menos eu já evoluí. Então isso você precisa entender. Da mesma forma que você aprendeu a respeito do automóvel, aprendeu a usar o automóvel, né, de forma na sua empresa para ganhar dinheiro, você precisa usar o smartphone da mesmíssima forma. Mesmíssima forma. Então, por exemplo, você tem eventos que você participou, que você está acostumado a participar, eventos em hotel, eventos com parceiros, você pode e deve criar também eventos digitais. E com um smartphone, está aí na sua mão um smartphone hoje. Gente, e esse paralelo, eu não estou forçando, sabe, o texto nesse paralelo. Você sabia que tem smartphone hoje que custa tanto quanto ou mais caro do que um carro? Pois é, existe. Você com o dinheiro de um iPhone novo, você consegue comprar um carro usado. Então, esse paralelo não é forçado, é real, pessoal. Da mesma maneira que você tem eventos físicos com parceiros, ou você quando leva, né, degustações, você consegue fazer também esses eventos digitais. Não é ou, é e. Você precisa fazer necessariamente as duas coisas. Você consegue fazer sorteios, você consegue fazer brincadeiras, você consegue atrair público digital para então depois aprofundar esse relacionamento, chegando até a ter esses clientes, né, com listas de transmissão, para você ter uma comunicação semanal ou mensal com esses clientes. Então isso é fundamental. E por último, pessoal, o quarto lembram dos panfletos físicos? Lembram, né, do cartão de visita? Lembram dos panfletos flyers, né, das promoções, não é? Lembram do pedágio, né? Aqui na capital de São Paulo, se fazia muito pedágio, né? Que é um carro que você para no farol, distribui panfletos com algumas pessoas, coloca, às vezes, artistas para distribuir, é muito comum, e ainda é comum hoje em dia, você fantasiar pessoas e ficar no farol, dependendo da marca, da empresa, né? Você coloca alguns personagens, e isso é bom porque marca emocionalmente as pessoas. Quando você distribui nesses eventos, nessas ruas, praças, né, avenidas, você distribui souvenirs, você distribui samplers, né, que são amostras, né, degustações. Claro que é muito mais impactante e a chance do cliente lembrar de você né, aumenta exponencialmente.
Você consegue fazer da mesma forma no universo digital através das mídias sociais, do Facebook, Instagram, LinkedIn e do Google, né, pessoal? Então, o Facebook, Instagram e o Google, hoje, eles são os menininhos do panfleto. É isso. Então, você precisa casar todas essas tecnologias de hoje e fazer com que essas tecnologias de hoje, você transacionando com elas, aprendendo mais profundamente, porque há uma convergência, da mesma forma que teve com o automóvel, há uma convergência dessas tecnologias, e a toda semana surgem novos aplicativos que vão ensinando a gente, e vão servindo de ferramentas extremamente úteis, e vai facilitando a usabilidade desses smartphones, da mesma forma que nós fomos adaptando os carros às nossas realidades. As cidades diferentes, os carros foram sendo adaptados para velocidades diferentes, os carros foram sendo adaptados para realidades diferentes, né? Ecossistemas diferentes. Da mesmíssima forma, os smartphones, os aplicativos, todas as ferramentas que são criadas na tecnologia, conforme eu vou aprendendo, vai ficando cada vez mais fácil e mais rápido de usar. E isso é fundamental para que haja transformação. Não se esqueça, mergulhe nesse universo, entenda seu cliente, quais são as plataformas que seu cliente usa, o que é que sensibiliza o seu cliente, toma conta da sua vida, larga de se preocupar com o que os outros estão fazendo ou pensando a seu respeito, mas ouça o seu cliente profundamente. Não se esqueça, quanto mais para dentro, mais para cima, tá bom? Seja indesistível. Valeu!